Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @investindo sem bromação. Começamos hoje com a frase do grande mestre Warren Buffett: se você não consegue controlar suas emoções, você não consegue controlar seu dinheiro. Para começarmos bem essa aula de hoje, com essa inspiração do grande Warren Buffett. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, na aula de hoje eu vou tratar de mais um fundamento para que possamos identificar as melhores empresas na Bolsa de Valores. E dessa vez vamos falar do Tag Along. De forma simples, o Tag Along é um benefício concedido por segmentos específicos de governança corporativa que protegem o pequeno investidor, caso ocorra a venda do controle acionário de uma empresa do qual ele é acionista. Tag Along nada mais é do que a proteção que é dada ao pequeno investidor, ou seja, aos sócios minoritários no caso de venda do controle da empresa. Por exemplo, se as ações oferecem um Tag Along de 80%, significa que se a empresa for vendida, você receberá 80% do valor pago por ação ao controlador. É isso que ocorre. Vamos supor que a empresa X é uma empresa listada na Bolsa de Valores e cada ação hoje vale R$100. Com um Tag Along de 80%, se eu, que sou o controlador atual, vender o controle da empresa para um terceiro, este comprador é obrigado a oferecer aos acionistas minoritários R$80 por cada ação. É assim que ocorre. Se existe um Tag Along ali de 80% e o valor de uma ação é R$100, você receberá, caso essa empresa for vendida, os acionistas minoritários, os sócios minoritários, como eu sou de várias empresas, receberá apenas 80% do valor daquela ação, porque o Tag Along é de 80%. Por isso que eu vou explicar aqui que nós devemos buscar empresas com Tag Along de 100%, porque se acontecer isso, você não tem essa perda aí em caso de venda. Entenderam esse ponto aí? Já se o Tag Along, por exemplo, for de 100%, o novo comprador é obrigado a oferecer a você, acionista minoritário, os mesmos R$100 que ele pagou para a empresa. É simples assim. Entenderam esse ponto de vista aí? Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar um detalhe, que, de acordo com a legislação vigente, o Tag Along mínimo é de 80% para as ações ordinárias. Porém, não há obrigação legal deste Tag Along ser estendido às ações preferenciais. Em outro vídeo eu falarei sobre as ações ordinárias, preferenciais e unit, os vários tipos de ações existentes na Bolsa de Valores, para que vocês possam entender melhor esse conceito, ok? Tamo juntos? Vamos seguir aqui? Essa proposta de compra deve ser realizada através de uma oferta pública de aquisição de ações, denominada de OPA, Oferta Pública de Aquisição de Ações. É através dessa oferta pública que existe essa proposta de compra das ações nas mãos dos investidores minoritários. Mas a venda por parte dos acionistas é opcional. Isso é, fica a critério do sócio minoritário a decisão de vender ou não as ações que possui daquela companhia. Eles vão oferecer lá, fazer essa oferta, não quer dizer que você seja obrigado a se desfazer daquelas suas ações. Fica a seu critério, é uma opção você vender ou não, mas você deverá receber uma oferta, provavelmente. É assim que ocorre normalmente quando a empresa é vendida. Então, estou explicando esses detalhes porque pode acontecer isso. Ações preferenciais, PN. É importante mencionar o seguinte, meus amigos, os acionistas preferenciais não têm essa proteção garantida por lei, ou seja, o novo controlador não é obrigado a fazer uma OPA para comprar as ações dos preferencialistas. Em muitos casos, é oferecido a esses acionistas um preço inferior ao valor pago para comprar as ações ON, as ações ordinárias. Esse foi o caso das ações da Ambev, quando houve aquele acordo com a companhia belga Interbrewed. As ações preferenciais, que não tinham Tag Along, desvalorizaram, enquanto as ações ordinárias aumentaram de preço, para que vocês tenham uma ideia do que acontece. Por isso, os preferencialistas que desejavam sair da companhia teve que aceitar um preço muito menor em comparação ao preço pago para as ações ordinárias. De fato, esse é o risco de quando algum investidor adquire papéis sem o direito de vender suas ações ao novo controlador por um preço justo. Já no caso das units, que são uma composição de ON e PN ali,
ações ordinárias e preferenciais, a proteção corresponde apenas à parcela das ações ordinárias, porque as units ela tem um pouco de ações ordinárias e um pouco de ações preferenciais na sua composição, mas a proteção de tag along somente é aplicada nas ações ordinárias, ok? Ficou claro? Por exemplo, uma unit formada por uma ação ordinária mais 4 ações preferenciais teria uma proteção somente para 20% da sua composição de ações, porque tem uma ordinária e 4 preferenciais nesse exemplo. Então, só 20% das ações teriam proteção no tag along, tá? Esse tipo de garantia pode ser um incentivo para aquelas pessoas que têm interesse em começar a aplicar os seus recursos no mercado de ações, mas têm medo de serem prejudicadas pelos interesses dos controladores que podem ser, sim, conflitantes. Existe também a possibilidade do pagamento de prêmio. O novo controlador, além de ter que fazer a OPA, tem a opção de realizar um pagamento de um prêmio aos minoritários para que não vendam sua participação. Isso também é possível. Nesse caso, esse prêmio é dado pela diferença entre o preço de mercado da ação e o preço pago para adquirir o controle. Ou seja, na prática, é como se a empresa oferecesse aos minoritários o mesmo preço pago aos antigos controladores. Tiago, quais empresas oferecem o tag along? Como vimos pela legislação, o direito é de apenas 80% do preço pago aos controladores e somente é concedido aos acionistas ON, ou seja, preferenciais. Contudo, dependendo do segmento de listagem da empresa na Bolsa de Valores, que eu vou falar também em outro vídeo, é um dos fundamentos aí para nós encontrarmos boas empresas na Bolsa de Valores, e um dos assuntos que eu vou falar aqui num próximo vídeo aí futuro é segmento de listagem da Bolsa de Valores. Então, dependendo do enquadramento da empresa em determinado segmento de listagem na Bolsa de Valores, as exigências podem ser maiores. Por exemplo, estendendo os direitos aos acionistas preferenciais e também oferecendo aos minoritários o mesmo preço pago para adquirir o controle, ou seja, 100% de tag along. Segundo os regulamentos da B3, da Bolsa de Valores, os requisitos são os seguintes: segmento novo mercado. Todas as empresas listadas nesse segmento oferecem 100% de tag along para as ações ordinárias. Aquelas que terminam com final 3, por exemplo, são ações ordinárias. Então, são exemplos de empresas de ações ordinárias. Nas ações ordinárias, para que vocês tenham uma ideia, o ticker da empresa é composto por 4 letras e o número 3 no final. Então, essas empresas que possuem no ticker 4 letras e o número 3, elas são ações ordinárias. Por exemplo, Vale 3, VEG 3, WEGE 3. São exemplos de ações ordinárias. E com o tempo, vocês vão se familiarizando com isso, com esse sticker lá na Bolsa de Valores. Isso vai entrando na cabeça de forma bem natural. Em outros vídeos, eu falarei sobre os segmentos de mercado, sobre os tipos de ações. Serão mais 2 fundamentos para se juntar aos 6 fundamentos já falados aqui ao longo dos vídeos que eu já gravei. Mas temos também as companhias que ainda oferecem direitos acima dos exigidos pelo segmento de listagem. É o caso, por exemplo, da Gerdau. A empresa, na verdade, a Gerdau, ela está no nível 1, no segmento nível 1. Eu vou falar isso lá na frente, não se preocupe agora. Mas ela oferece a proteção de 100%, tanto para ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Então, ela oferece um nível de segurança maior do que a Bolsa de Valores exige. É o caso da Gerdau que eu estou aqui dando como um exemplo prático, para que vocês possam entender melhor. Qual a importância do tag along, afinal, Tiago? Não há dúvidas, meus amigos, de que a proteção do tag along é algo desejável para o sócio minoritário. Isso é um fato. Algumas pessoas, inclusive, defendem a ideia de que somente vale a pena comprar ações ordinárias justamente por esse motivo, por essa proteção em caso de venda da companhia. Portanto, o raciocínio é de que existiria um alinhamento maior de interesses com os minoritários em operações de troca de controle, de fusões ou aquisições, por exemplo. Mas, na verdade, meus amigos, a governança é muito superior do que uma classe de uma ação ou
a empresa está em determinado segmento de listagem. Na verdade, essa empresa, quando ela se preocupa com governança, ela traz muito mais confiança, insuspeição, credibilidade. Os investidores têm muito mais confiabilidade nessa empresa de uma forma geral. Então vocês percebem que não adianta só o fato desse enquadramento, isso é um detalhe, importante mas o conjunto, a governança que aquela empresa apresenta para os seus associados, isso que é o mais importante. Então, por isso que é bom a gente sempre verificar o contexto, analisar os dados, analisar os números dessa empresa, como é que essa empresa está se portando, os resultados dela, como ela está se portando no setor que ela atua. Entenderam isso? Essa importância? Por isso que tem que estudar quando vocês vão se associar numa empresa, não é sair por aí comprando ações. O fato de você comprar uma ação, você na verdade, você está se associando a uma empresa. Então você tem que olhar aquele negócio ali, você tem que olhar o que a empresa está desenvolvendo, os resultados que essa empresa está trazendo no ramo dela, onde ela atua. Isso é de suma importância. Não vai sair comprando porque ouviu falar no efeito que eu chamo de efeito manada. Você tem que estudar bem como está funcionando aquela empresa, como é que ela está se portando no mercado, qual os resultados que ela está apresentando. Isso é muito importante. Por exemplo, eu vou citar um caso que não está muito distante da gente, as empresas do grupo X, do Ike Batista, né? OGX, OSX, MMSX, tanto empresas que terminavam com X, né? Ele tinha esse hábito de colocar o X sempre nos nomes, finalizando os nomes da empresa sempre com X ali. E todas essas empresas do Ike eram do novo mercado, que é o segmento que tem melhor governança ali. Eu vou falar disso posteriormente e vocês vão entender melhor. Mas mesmo assim, todas faliram. Então, assim, apesar de estar num segmento, né, muito importante do novo mercado, que é o melhor segmento, o mais seguro que existe na Bolsa de Valores, porque tem uma série de compromissos que a empresa tem, porque tem uma série de requisitos para a empresa ser enquadrado no segmento de novo mercado, mesmo assim essas empresas faliram. Então é o que eu falo, não é só apenas estar no segmento ali que oferece uma segurança para você investir, não é apenas isso, mas é importante estudar os fundamentos, os demais conceitos, o universo de dados que essa empresa apresenta. E eu estou falando aqui ao longo dos vídeos de vários requisitos que são importantes para que você consiga realmente encontrar boas empresas na Bolsa de Valores e minimizar os riscos de estar investindo em empresas ruins. Tem um exemplo importante também que são as companhias aéreas. Elas não podem migrar para o novo mercado. Por quê? Porque no mínimo 80% do capital ON ela deve pertencer a acionistas brasileiros, enquanto esse segmento de governança exige 25% de ações em livre circulação. Então, as aéreas não preenchem esse requisito para migrarem para o segmento do novo mercado, por esse detalhe, porque enquanto exigem para que entre no novo mercado, ele tem que ter pelo menos 25% de ações em livre circulação. Por outro lado, as companhias aéreas têm uma exigência de que no mínimo 80% do capital ON deve pertencer a acionistas brasileiros. Então existe um conflito ali que não permitem que as empresas aéreas migrem para o segmento de novo mercado. Então são alguns detalhes aí que existem, né, que eu estou passando aqui para vocês por curiosidade, para que vocês tenham conhecimento, mas o importante é o resultado no final dessa aula, o conceito que vai ficar para que vocês encontrem as boas ações, as boas empresas na Bolsa de Valores. Já a VEG, por exemplo, quando ela migrou para o novo mercado, ela ofereceu aos preferencialistas a conversão de uma ação preferencial para uma ação ordinária, mesmo não havendo essa obrigação legal para tal. Ainda existem empresas modernas como o Facebook, o Google, que detêm mais de um tipo de ação em sua estrutura ali de capital. Também tem isso. Na prática, esse problema de falta de proteção não é tão relevante assim, por vários motivos. O primeiro deles é que as ações PN sem tag along são cada vez mais raras na Bolsa de Valores. Agora, vamos para a cereja do bolo, meus amigos. O que interessa de fato que vocês guardem nessa aula de hoje. Nós vamos procurar investir em empresas que ofereçam 100% de tag along e podemos aceitar empresas que ofereçam 80% de tag along, mas eu não invisto em empresas com menos de 80% de tag along, de jeito nenhum. Eu tô fora, é um critério que eu uso como eliminatório quando eu vou fazer meus investimentos. O mais importante que fica nessa aula de hoje é o seguinte: vamos buscar sempre investir
investir em empresas que possuam 100% tag along. Para que eu possa aceitar uma empresa com 80% de tag along na minha carteira, ela terá que ser excepcional nos demais critérios. Portanto, somente em caso excepcional. Agora, com esse fundamento que eu passei na aula de hoje, já possuímos 6 fundamentos para aplicarmos, fazermos uma triagem e selecionarmos as melhores empresas da Bolsa de Valores, aplicando os fundamentos de forma sempre conjunta, não é de forma isolada. Você vai aplicar, selecionar ali as empresas usando esses vários fundamentos que eu tenho falado aqui ao longo dos meus vídeos. Nunca de forma isolada, repito. Vamos juntar todos esses critérios e aplicarmos em determinadas empresas. E se essa empresa atender a todos esses critérios que já falei e vou continuar falando aqui, você pode sim se associar à mesma com muito mais segurança, dirimindo a possibilidade de encontrar empresas ruins, de investir seu dinheiro tão suado, batalhado em empresas ruins. Na Bolsa de Valores tem várias empresas ruins. Então a Bolsa tem mais de 400 empresas e tem algumas que são muito ruins, várias. Quando eu faço a triagem ali, só para que vocês tenham uma ideia, não ficam mais do que 30 empresas, aplicando os critérios que eu estou falando aqui ao longo dos vídeos. Então, de mais de 400 empresas, quando a gente aplicar esses critérios, ficarão no máximo aí, umas 30 empresas. Perfeito? Tamo juntos? Ficou claro? Eu vou deixar no final deste vídeo todos os fundamentos que vimos até aqui, vou fazer um resumo para que selecionemos as melhores empresas na Bolsa de Valores. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ainda não assinou o canal, corre lá e assine em @Investindo Sem Abromação, dá uma força aí pra gente, repassa esse vídeo ao maior número possível de pessoas, deixa o like, ative o sininho de notificação para ser avisado todas as vezes que eu postar um novo vídeo, para que o YouTube entenda que nós estamos postando aqui um material de qualidade, um material que leva conhecimento para várias pessoas. E isso que é importante, isso aqui é o meu objetivo de estar fazendo esses vídeos aqui, ok? Estamos juntos nessa jornada. Muitíssimo obrigado. Conhecimento, eu sempre falo, é tudo na vida. Ninguém rouba isso de você. Então, estudem sempre, sejam antenados, estejam sempre preparados para a vida, que é de melhor, que a vida passa tão rápido. Eu costumo dizer o seguinte: a vida não tem replay. Flores hoje que ainda vivem, amanhã, a estas horas, estarão mortas. Carpe diem. Até a próxima. Fui.